Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês em mais um evento do Soul for Tomorrow. E eu queria destacar um pouco da relevância do tema desse novo webinar que a gente vai começar hoje. A gente sabe que as mulheres contribuem muito no universo científico e ainda assim são pouco reconhecidas. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, de 2015, mesmo apresentando um maior desempenho, as meninas manifestam para o Tá. As meninas manifestam menor autoconfiança em sua habilidade para resolver problemas de matemática ou de ciências do que os seus colegas da mesma idade. Em relação às escolhas profissionais, menos de 5% das meninas planejam seguir carreira em engenharia ou informática. E tal proporção é 4 vezes maior entre os jovens do sexo masculino. O que esse cenário tem a nos dizer e como a gente se sente ao tomar contato com esse tipo de informação? Esse panorama é fruto de uma combinação de aspectos sociais, culturais e estruturais que perpassam a vida das mulheres, desde a infância até a vida adulta. A falta de referências femininas inspiradoras nas áreas de STEM e de incentivo para que se aproximem das ciências na escola são alguns dos exemplos. Por isso, é tão importante dar visibilidade às mulheres cientistas e contribuir para uma mudança de estereótipos nessa profissão. E hoje, eu tenho o prazer de contar com uma convidada muito especial no encontro. Para apresentá-la, gostaria de chamar a nossa mediadora, Mariana Lorenzin. Ela é bióloga e pedagoga, especialista em teorias de aprendizagem e educação à distância, mestre em ciências com foco na abordagem STEM, possui experiência na educação pública e privada, produção de currículos de ciências da natureza e formação de professores. E atualmente, ela é professora e coordenadora de ciências e STEM numa escola de São Paulo. Mais uma vez, obrigada pelo interesse e participação de vocês e desejo um excelente encontro. Oi, Ana Karina, olá a todos. Bom, primeiro eu preciso agradecer, essa introdução. Muito obrigada à Samsung pelo convite para estar aqui na tarde de hoje, discutindo um tema que é tão importante, e tão relevante quando a gente fala de ciências. E mais do que tudo isso, é um privilégio fazer parte aí do programa Soul for Tomorrow, e eu tenho certeza que vai ser um fim de tarde bem interessante para a gente poder conversar, poder pensar sobre STEM por elas, diversidade e empoderamento na ciência. Bom, para essa tarde, então, a gente vai ter a nossa conversa com a professora Márcia Barbosa, e depois da nossa conversa, nós faremos uma rodada de perguntas que podem ser enviadas pelo chat ao longo dessa transmissão, tá bom? E lá, depois dessas perguntas, mais um pouco para o final, a gente apresenta um pouco mais sobre o programa, que além de ter tantas contribuições na transformação do ensino de ciências, ainda incentiva e reitera a importância da participação das meninas na ciência. Então, para esse momento, para essa conversa, é com muito prazer que a gente chama aqui a professora Márcia Barbosa, que é secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Professora Márcia, que já está aqui com a gente, tem experiência na área de física, com ênfase em física da matéria condensada, atuando principalmente em água e no uso de suas anomalias para processos físicos e biológicos, com vários estudos premiados. Em paralelo, a professora Márcia atua em questões de gênero, e esse é o tema pelo qual ganhou a medalha Nicholson da American Physical Society em 2009. Então, é um prazer contar com a professora Márcia aqui conosco, e fica o convite para quem estiver aí nos assistindo, mandar perguntas, aproveitar essa oportunidade desse bate-papo, reflexões, comentários, enfim.
são super bem-vindos. Bom, professora Márcia, para a gente esquentar a nossa conversa, né, que acho que hoje vai ser bem poderosa, a gente sabe que a vida e a obra de um cientista se entrelaçam. É impossível a gente falar, né, da obra, então falar de todos os estudos sobre a água, sem falar da professora Márcia, da sua trajetória, da sua história, da bagagem que carrega. Então a gente já viu, né? A gente foi estudar um pouquinho da sua obra e a gente viu alguns depoimentos seus dizendo que a água era uma coadjuvante na sua pesquisa e que, num certo momento, você pensou em dedicar um curto tempo à água. Mas aí a gente tem uma história de mais de 20 anos. Então a gente quer saber um pouquinho, né? O que te fez apaixonar por essa molécula? Como é que essa molécula tão simples aí, né? O que é H2O? Como é que ela se entrelaça com a sua trajetória, com a sua história, com a sua vida, enfim. Bem, ó, a diversidade ela tem a ver com olhar o mesmo objeto sobre um outro ponto de vista. Ah, então, quando as pessoas elas todas têm a mesma formação, todos homens brancos de classe alta e vão para a universidade, e eles olham, por exemplo, esse mouse, eles foram treinados para olhar esse mouse sempre do mesmo jeito. Eu sou filha da escola pública brasileira, então eu estudei toda a vida na escola pública, entro na universidade numa época que não tinha cota, então eu olhava em volta, Márcia, tu está aqui na física, onde não tem mulher e ainda por cima onde não tem pessoas quase vindas da escola pública. Então, toda vez que eu entrei em alguma área de pesquisa, eu tinha capacidade de, em vez de olhar as coisas assim, eu olhava as coisas de um outro jeito, porque eu vinha de outra realidade. Isso aconteceu também quando eu fui examinar um problema que todo mundo olhava na época, que era se eu pegar uma mistura de água, óleo e detergente, como é que eu modelo isso? Porque todo mundo olhava isso, porque esse é o jeito de tirar petróleo de rocha. E era uma época em que todo mundo estava desesperado, nem que nem agora, para tirar petróleo de rocha. E no começo eu fiquei embalada em olhar água, óleo e detergente. Em que a água, no olhar de todo mundo, era uma coisa constante, era uma coisa uniforme. E eu disse, espera um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha nessa água que ninguém dá bola. E quando eu olhei a água que ninguém dá bola, eu descobri que esse líquido que todos nós utilizamos cotidianamente, ele tem mais de 70 comportamentos raros, comportamentos em que a água vai para um lado e os demais materiais vão para o outro. Isso me fascinou, porque fazer o que todo mundo diz que não é para tu fazeres é a minha vida, é a vida da menina da escola pública que vai para a área de exatas. E a água representa um pouco isso, o líquido que tem esse comportamento, que é um comportamento diferente dos demais materiais. E o mais fascinante é que a água faz isso, faz esses comportamentos estranhos, porque apesar de ser uma molécula muito pequena, ela é uma molécula conectada. É uma molécula que faz as coisas bizarras, porque uma molécula de água, e esse V para representar o oxigênio e os dois hidrogênios, ela gosta de estar meio ligada, uma coisa que a gente chama de ligação de hidrogênio, com outras quatro, que vão ligar com outras quatro. É uma rede. E aí tu vê o poder de uma molécula pequena, como o poder daquela menina que vem da escola pública, que ousa ir para as áreas de exatas, que ousa ir para o mundo com uma cara de latina, o poder de fazer essas coisas se a gente estiver conectado, estiver se ligando com os outros. E aí eu fui me apaixonando de propriedade em propriedade da água, entendendo e trazendo esse olhar de, em vez de olhar as coisas como todo mundo olhava, eu olhei de outro jeito. Não, é incrível, né? Pensar que, então, desde criança, né? Vou lá, vou fazer diferente e como é que isso vai se entrelaçando com a sua trajetória, a sua carreira científica, né? O seu fazer na ciência já vinha sendo feito quando a menina decide ser cientista, romper algumas barreiras que
são colocadas, né? Deixa E eu fazer aí, um comentário sobre isso, sobre criança. Toda criança, quando nasce, é cientista. A sociedade vai dizendo para não perguntar, entende? Toda criança quer saber como as coisas são feitas, mas a gente, tanto os adultos em volta, como os professores e professoras, como não sabem a resposta, tendem a deixar essa criança, não pergunta, não, isso está incomodando, isso é assim mesmo. Então, assim, temos que estimular todas as crianças, todas as classes sociais, elas precisam ser estimuladas para serem perguntadeiras. Eu tive uma experiência muito interessante em que eu fui responder perguntas de crianças pequenas, até 8 anos, e foi talvez o momento mais difícil de questionamento que eu tive na minha vida, porque as perguntas eram inacreditavelmente boas e requeriam um esforço para eu poder responder, não só pelo conteúdo científico, mas principalmente para transformar aquilo em fácil. Então, assim, é algo no processo do nosso crescimento como indivíduo que vai nos afastando da ciência. Quem vira cientista é quem sobreviveu a esse massacre anti-ciência que a gente recebe na nossa formação. Desculpa te interromper. Não, professora, acho que é perfeito a gente fazer essa fala, porque eu concordo absolutamente, né? O que é esse fazer ciência, esse olhar curioso, esse olhar que busca entender, ler os fenômenos que estão acontecendo no mundo, né? E as crianças têm isso e vão fazendo as perguntas, e na escola e na vida a gente vai cada vez mais encaixotando esses fenômenos, né? A gente vai buscando, isso não é hora de perguntar, e com isso a gente vai perdendo esse fazer da ciência, né? De fazer as boas perguntas, investigar, buscar as respostas, né? E a gente passa a uma reprodução. E acho que é esse o motivo da gente estar aqui também, né? Olhando para o ensino de ciências e pensando como é que a gente recupera, como é que a gente garante essa transformação. E aí, essa sua reflexão, né? Pensando nos pequenos, nos médios e nos grandes, né? Como é que você vê a escola fazendo essa ciência, né? Que papel essa escola tem? Você como professora na sala de aula, que chegou também, né? Já foi aluna, chegou lá na física. Então, como é que é esse seu olhar da sua graduação, da sua formação, e agora esse seu olhar como professora com essa responsabilidade do fazer, né, do garantir e estimular que a ciência continue sendo feita e estimulada. Bem, deixa eu colocar aqui um parênteses. Os professores hoje do ensino fundamental e médio, eles têm que lutar contra duas coisas. Primeiro, o salário, que é bastante ruim na maioria dos casos, e segundo, com uma pressão de entregar conteúdo. Então, essas são duas pressões horrorosas para qualquer ser humano sentir. E mesmo como professora hoje na universidade, eu tenho uma pressão de entregar conteúdo. Eu sou uma resistente total e completa a essa pressão da entrega do conteúdo. Porque o conteúdo, hoje em dia, diferente da minha geração, ele está acessível a um clique do dedo no celular. O que a gente precisa começar a estimular a essa geração que tem o conteúdo acessível a um clique do celular, a saber identificar o que são os bons locais para achar respostas para as suas perguntas. E o fato de que uma pergunta, para ser respondida, ela necessita de uma metodologia. Então, hoje eu enxergo muito mais importante eu desafiar meus estudantes a entender que não é o primeiro lugar que eles vão buscar a resposta que vai estar a resposta, que eles vão precisar desenvolver um método e experimentar ou desenvolver uma metodologia teórica, fazer uma conta, conferir essa conta, ver o que os outros disseram no mundo sobre essa conta, ver se tem uma concordância entre todos os cientistas sobre essa conta e, acima de tudo, desconfiar o tempo todo da informação. Então, ser cientista é quase angustiante, né? Porque
eu leio o artigo, já um artigo científico, estou sempre desconfiando do que o autor ou a autora está dizendo, mas é parte do processo. Aí leio outro e vejo se eles disseram a mesma coisa, se os dados combinam, se não combinam, aí eu tenho uma ideia, mas eu posso fazer diferente, aí vou lá, faço e testo a minha teoria contra os demais. A gente tem esse exercício constante da dúvida, que é resolvida pela experimentação, pela testagem, pela reprodutibilidade, significa fazer e uma outra pessoa vir fazer da mesma coisa. É um processo. Então, hoje o ensino precisa ser muito mais esse processo, esse mão na massa, esse discutir ideias, do que eu entregar um conteúdo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente aprende no colégio, lá no ensino médio, né, que a força que eu faço é igual a massa do objeto vezes a aceleração. Eu posso decorar essa forma. Força igual a massa vezes a aceleração. Ou eu posso testar essa ideia. Eu posso fazer uma força com um determinado corpo e testar com essa força quanto eu acelero. Dá para a gente calcular a aceleração que nem a gente calcula a aceleração do carro. Posso dobrar a massa desse objeto e ver o que acontece aplicando a mesma força. Posso ir experimentando para descobrir essa forma, para entender essa forma, ver de onde veio essa fórmula, mais do que uma expressão que parece que foi nos entregue e que a gente não consegue conferir. Tá? A gente pode discutir os limites da validade dessa forma. Tá? A gente pode olhar que sistemas a gente aplica. A gente pode testar na natureza sistemas. Então, assim, é muito mais a gente buscar a construção desse conhecimento e a compreensão da construção desse conhecimento. Vocês vão me dizer, ai, Márcia, mas isso dá muito trabalho. Dá. E é por isso que para a gente formar pessoas capacitadas para sobreviver nessa crise de desinformação que a gente vive agora, pessoas capacitadas para fazer um salto, né, tecnológico no país, eu tenho que pagar muito bem as pessoas que formam essas pessoas, que são os professores, para que eles tenham o tempo de preparar esse material mais desafiador. Tá? Deixa eu dar um exemplo de alguma atividade que eu faço com os meus estudantes quando a gente está discutindo algum tema. Eu chamo de desafio. Eu digo para eles irem para a internet, buscar materiais que tenham algumas propriedades. Vocês notam que quando eu digo busquem materiais que tenham uma determinada propriedade, não tem uma resposta certa. Eu tenho um monte de respostas certas. Cada uma com a sua vantagem e sua desvantagem. Se eu estou num curso de engenharia ensinando, eu vou dizer, eu quero um material com essa propriedade que seja barato, porque normalmente engenharia tem a ver com construir barato, fazer alguma coisa acessível em termos de custos. Tá? Se eu estou numa área mais de materiais mesmo, eu vou querer um material diferente, um material mais exótico, para começar a me desafiar. Então, assim, em cada área, eu vou ter as melhores respostas certas, mas todas serão respostas certas e elas passam por tu olhar e buscar e separar na internet tudo que é errado do que é certo. E isso é um exercício que serve para a física, mas um exercício que serve para qualquer coisa que a gente estiver buscando na internet, nas bibliotecas, em artigos científicos, que é nos treinar para entender quando um fato ou uma verdade não é verdadeira, pois não tem credibilidade. É a gente questionar o conhecimento constantemente sobre a sua veracidade, olhando quantos experimentos foram feitos, quantas provas eu tenho que aquilo é verdade. Então, hoje, uma sala de aula, na minha concepção, é mais um exercício do estudante sendo provocado e dialogando com os colegas e com a pessoa que está lá ensinando. Acho que a professora traz um monte de exemplos, né, que contrapõem o fazer da ciência, né, o olhar criticamente, a construção do conhecimento, entender, né,
o conceito verdade absoluta, verdade transitórias, né? Até quando? O que é esse carimbo do cientificamente comprovado, né? Toda essa criticidade que a gente espera ter nos nossos estudantes e na formação de pessoas, né? Eu gostei muito dessa sua fala. Nós estamos formando pessoas que vão poder aí atuar no seu contexto, transformar a sua realidade. E o que a gente vê também é que muito quando a gente vai olhar para a ciência, que as nossas referências são referências masculinas, né? A gente tem uma série de exemplos na história, uma grande variedade de mulheres, né? Eu, como bióloga, adoro a história da estrutura do DNA e a gente valoriza Watson e Crick, mas a gente nunca fala da Rosalind Franklin, né? Então, pensando um pouco assim, né, nessa questão de gênero, que também é uma importante área da sua atuação, queria ouvir um pouquinho, né? Você comentar sobre as mulheres nesse fazer científico, a importância das mulheres nas áreas da ciência e como é que isso pode ser estimulado na escola de alguma forma que as meninas sintam que ali existe, né, uma representatividade. Tá. Deixa eu dizer assim, a primeira vez que eu percebi que eu era mulher foi quando eu entrei no primeiro dia de aula de física 1 e olhei em volta e só tínhamos, eram 40 estudantes, 4 meninas. Eu digo, isso tem alguma coisa errada. Olhei e tinha algumas professoras mulheres, mas nenhuma delas tinha o poder. Tá? Rapidamente eu percebi que ela seria uma trajetória complicada de se andar por isso, porque toda a estrutura acadêmica estava voltada para ter homens no poder e as mulheres exercendo algumas atividades que lhes eram permitidas, naturalmente depois que elas tinham filhos, essas atividades inclusive iriam, a percepção é que as atividades iriam diminuir. Então a primeira coisa que eu fiz, eu disse, vou concorrer para todos os cargos de representatividade, representante discente, tudo que aparecer pelo caminho, para garantir que tenha pelo menos uma mulher presente na sala. Tá? Com o tempo, eu fui ganhando, vamos dizer, musculatura e fui percebendo primeiro que esse problema de falta de mulheres na ciência não era só no Brasil. Ao ir para o exterior, verifiquei que era a mesma coisa, principalmente na área de física, tá? E que eu tinha um bônus adicional. Eu sou uma latina com cara de latino e os latinos também têm lá o seu quinhão de preconceito dentro dessa comunidade. Rapidamente eu vi que existiram e existem mulheres fazendo física. Mas essas mulheres tiveram que enfrentar uma gama de preconceitos muito grandes e que foram soterradas pelo fato que muitas vezes na ciência a gente trata as pessoas pelo sobrenome. Tem um teorema muito famoso em física, que é o teorema de Noether. Tá? Ouvi várias vezes colegas no Brasil dizendo o teorema do Noether. No entanto, Noether é M. Noether, uma mulher alemã que foi estudante de física durante o período pré-Segunda Guerra. Ela foi a primeira estudante mulher na universidade onde ela estava. Ela só podia assistir aulas se os professores permitissem. Depois que ela se doutora, tentam que ela consiga um emprego e a universidade toda não quer que ela consiga um emprego. Finalmente, depois de uma briga em que Hilbert ficou do lado dela, ela consegue um emprego, mas sem salário. Tá? Então, também assim, ó, que as mulheres foram... E ela constrói um dos teoremas mais bonitos que tem na física, tá? Mas é relegada a ser o teorema do Noether. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa salientar o trabalho dessas mulheres, trazer para, quando traz a discussão das diferentes áreas do conhecimento, e dentro da física, das diferentes áreas da física, identificar quais foram as mulheres que fizeram essas grandes contribuições. Para que isso serve? Bem, isso serve para destruir o estereótipo. Tá? O que é o estereótipo? Eu tenho uma aluna minha de um programa de educação em ciência que é professora do ensino fundamental e médio.
E ela fez no seu doutorado uma análise do desenho de crianças quando eram pedidas para desenhar um cientista. Os desenhos das crianças eram notadamente homens com cabelo espigado, com uma cara horrível, cheio de armas explosivas dentro do laboratório. Então, esta é a visão que essas crianças têm. Bem, cientistas não são assim. Cientistas têm de todos os tipos possíveis e imagináveis. Eu sou uma cientista. Tá? E os cientistas, notadamente, não têm coisas explosivas no seu laboratório. Os cientistas têm uma educação ética muito profunda. Então, assim, o estereótipo afasta aquelas pessoas que não querem ser identificadas com os estereótipos de cientista maluco com o cabelo espigado para cima. Tá? Então, nós precisamos fazer um trabalho, e essa professora faz esse trabalho na escola em que ela leciona, em que ela seleciona livros didáticos para trazer as diferentes matérias que ela leciona, onde apareçam homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, todos envolvidos com a construção do conhecimento. Então, quando eu trago esse aspecto de diversidade para a criança, desconstrói esse imaginário que muitas vezes até na televisão, no cinema, nos filmes, aparece o cientista com esse maluquete de cabelo espigado. Então, a gente precisa, sim, ativamente trabalhar a quebra desse estereótipo, que aí todo mundo vai estar interessado, que desejar, pode estar interessado ou interessada em fazer ciência. Muito bom, porque essa é a imagem com a qual a gente cresce, né? A gente vai vendo esse cientista. Ninguém apresenta para a gente uma cientista como a professora Márcia, né? E aí a gente consegue retomar aquela sua fala inicial da diversidade, né? De olhar para o mesmo objeto de formas diferentes, de olhar para a água a partir de outras perspectivas e olhar para a ciência, para a sua construção a partir de um outro olhar. E aí, a gente tem várias pessoas aqui nos assistindo e surge a dúvida, né? Mas o que faz a Secretaria de Políticas Públicas e Programas Estratégicos do Ministério? Qual é o foco dessa secretaria, né? Então, conta um pouquinho para a gente o que é que vocês fazem por aí e se tem aí alguma estratégia, alguma linha que considera essa questão para maior representatividade das mulheres na ciência. Bem, a Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos, ela trata de temas como saúde, meio ambiente, ciências exatas, bioeconomia, biodiversidade, desastres e também trata de ciências sociais. Tá? E dentro da área de ciências sociais é que a gente tem este olhar científico sobre a questão de gênero, ao mesmo tempo que em todas as demais áreas a gente tenta se perguntar, será que tem homens e mulheres igualmente participando desses temas? Aí a secretaria o que faz? Ela organiza um grande fundo nacional chamado FNDCT, né? E a gente cria projetos que lança para a comunidade para resolver problemas em todas essas áreas. Por exemplo, semana passada nós estávamos aqui com uma visita internacional de um projeto chamado City Nova, em que a gente vai nas cidades, em algumas prefeituras, e tenta desenhar um modelo científico para o desenvolvimento sustentável daquela cidade, com a parceria da comunidade. E aí, nesse olhar, né, gestor, cientista e a pessoa da comunidade, que dá um olhar de diversidade, de diferentes olhares, a gente se preocupa muito em ter homens, mulheres, brancos, negros, pessoas de diferentes camadas sociais para construir uma solução para a cidade que seja cientificamente aceitável, mas também socialmente referenciada, né? Então não adianta eu ter a melhor solução científica que não atende aquela comunidade e, notadamente, nas comunidades mais carentes, são as mulheres que são as lideranças. Então elas são interlocutoras muito fortes para a gente trabalhar. Então esse é um exemplo, esse projeto City Nova, que construiu os jardins
filtrantes em Recife, que são jardins que vão lá e limpam a água, tá? Que é um projeto muito bonito. Isso é um projeto. Ao mesmo tempo, é a que mantém uma rede vírus, que está monitorando agora a entrada do vírus, né, da gripe aviária lá pelo sul do Brasil. A gente monitora, vamos lançar um edital para tentar identificar uma vacina. E aí, claro que a gente tem que ter essa preocupação que a vacina sirva para homens, mulheres, para todo mundo, tenha aspectos de diversidade. E dentro da área de ciências sociais, né, nós estamos tentando entender, né, o que afasta as mulheres da ciência e que políticas a gente pode pensar, né, em termos de governo, para que as mulheres possam ascender em suas carreiras, particularmente nas carreiras governamentais, sem sofrer esse grande empecilho que aparenta para a carreira dela subir, que é a maternidade. Que a maternidade não seja uma dificuldade, mas que a maternidade possa ser considerada nesse avanço na carreira. A gente subsidia-se muito de um estudo maravilhoso de um grupo chamado Parent Society. Então, um pouco é uma secretaria que olha um monte de coisas, né, um monte de áreas, e se preocupa que esse monte de áreas tenham esse atendimento da diversidade. Um exemplo também recente, que recentemente a gente recebeu uma visita de um pesquisador brasileiro que está morando nos Estados Unidos e que faz experimentos de transformação de célula-tronco em célula neuronal e que quer e está levando isso para fazer experimentos no espaço, e nós gostamos da ideia, então a gente quer ampliar para ter mais pesquisadores e pesquisadoras brasileiros atuando nesse projeto espacial, né? E, claro, a nossa preocupação é que tenham homens e mulheres trabalhando nisso e que essas doenças a serem investigadas no espaço tenham este olhar de diversidade em sua resposta, porque muitas vezes na pesquisa científica só se faz testes em ratinhos machos, porque eles são mais fáceis, eles não têm ciclo hormonal, não tem maternidade, né? Então é mais fácil. Mas isso faz com que a pesquisa fique muito bitolada ao sexo masculino. Então a gente tem essa preocupação que toda pesquisa agora tem que levar em conta homens, mulheres e tem que ter essa visão de diversidade. Incrível ver, né? A amplitude aí que a secretaria atende, a diversidade de projetos e toda essa preocupação, né? Não só com a questão de gênero, mas também dentro da questão de gênero, que a gente atenda essa diversidade de pessoas, né? E você comentou das lideranças femininas, né, nas regiões e que vão fazendo a transformação aí da própria realidade. A gente também tem aqui, a gente vai assistir a um vídeo de uma professora, a professora Bárbara Rodrigues. Ela já se inscreveu e participou de edições anteriores do programa Soul for Tomorrow, e ela vai trazer aqui um olhar sobre essa transformação que vem fazendo no ensino de ciências na escola que ela atua. E no final ela deixa uma pergunta para a gente conseguir aí continuar o nosso bate-papo. Então vamos aí assistir o vídeo da professora Bárbara. Olá, sou a Bárbara, professora de ensino médio da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha, da cidade de São Carlos, estado de São Paulo. Temos dois clubes, o Jades e o Infoleiros, que trabalham a questão do desperdício de alimentos, o reaproveitamento e a coleta de materiais plásticos. Desde 2019, né, que a gente desenvolve esse projeto, a gente já teve um grande número de meninas que conseguiram entrar nas carreiras de exatas, que até então elas não tinham esse sonho, e agora elas buscaram e estão cursando a universidade. Então a gente conseguiu um reconhecimento regional, estadual e nacional, quando fomos semifinalistas no prêmio Respostas para o Amanhã. Foi quando surgiu o Tesla, que trabalhou a questão do reaproveitamento da matéria orgânica para a produção de biogás, no prêmio Destaque Educação, onde a nossa escola acabou levando o primeiro lugar nesse projeto. Em 2021, o Tesla, que era só de meninos, e o Jades, que era só de meninas, se fundiram. Então a gente fez um grupo misto e o Tesla conseguiu ainda alavancar mais essas pesquisas deles por conta do incentivo que nós tivemos de uma empresa que doou um biodigestor comercial, e eles montaram 2 biodigestores caseiros, né? Agora com um grupo misto,
e que, em 2021, com esse trabalho submetido ao Prêmio Respostas para Amanhã, conseguimos aí o primeiro lugar nacional. Então foi um reconhecimento bem bacana aqui para a nossa escola e mostrando esse incentivo das meninas. Gostaria de fazer uma pergunta para a professora Márcia, que é: qual é o papel da escola para romper o estereótipo de gênero na ciência, para que mais meninas se envolvam na ciência desde a educação básica, né? Um trabalho que já é feito aqui na nossa escola e como que a gente consegue expandir, melhorar e levar isso para outras escolas. É muito inspirador ver esse vídeo, né? A professora Bárbara traz essa ideia do sonho, da inspiração e desse incentivo para as meninas ingressarem na universidade, né? E eu espero de verdade que quando elas cheguem lá, elas não encontrem só 4 meninas numa turma de 40 homens, né? Enfim, que tenham mais meninas por ali, né? Mas a pergunta, então, que ela deixa para o nosso bate-papo, eu vou retomar aqui, professora, qual é o papel da escola para romper com os estereótipos de gênero na ciência e para que mais meninas possam se envolver nessas disciplinas, nessas áreas da ciência, enfim, né? Como é que essa escola vai quebrar esses estereótipos de gênero? Bem, primeiro a escola tem que se dar conta que existe estereótipo. À medida que a escola se dá conta que existe um estereótipo, tem que buscar instrumentos para quebrar. Um livro didático que não reforce, materiais, trazer para o mão da massa. Adorei o projeto, porque o projeto é um projeto que impacta a sociedade. Os jovens hoje querem trabalhar em soluções que melhorem a vida da sociedade. E as meninas, em particular, a gente é formada para isso, para cuidar da sociedade. Então, buscar projetos que engajem as meninas. Mas tem uma açãozinha que a gente pode começar lá no Jardim A, Jardim B. Muitas vezes a sociedade trata as meninas como esforçadas e os meninos como inteligentes. Eu não estou dizendo isso porque eu acho isso. Tem um estudo que mostra isso. Mostra que as meninas já numa idade muito bem no começo de sua formação, elas acham que inteligência é um atributo masculino. Se conta uma história de uma pessoa inteligente, pergunta para os meninos e para as meninas se é homem ou mulher, e a maioria diz que é homem a partir dos 7 anos de idade. Então a sociedade construiu isso na cabeça das meninas, que inteligente é homem. Nós temos que desconstruir isso desde a escola. Então vamos, professores e professoras, vamos parar com isso de dizer que a menina é esforçada, é boazinha, queridinha. Ela é inteligente. Pais e mães, chamem suas filhas inteligentes. Não dói, gente, não é feio chamar a menina inteligente. Porque aí elas se acham inteligentes, elas constroem projetos e quando elas entrarem na universidade, mesmo que só tenham 4 meninas na sala, elas já vão estar empoderadas para conseguir romper esse estereótipo. E aí, você falou também, né, dessa questão de projetos que vão transformar a realidade, né? Então, transformar a sociedade em que a gente vive. Então, a gente consegue pensar que o ensino de ciências, né, com um sentido, com um significado, fazendo, né, parte daquele contexto que considera a experimentação, o questionamento, a busca por soluções, associado a essa escolha de material que mostra possibilidades para as meninas, né? Que vai rompendo esses estereótipos que a gente encontra, né, na escola e na sociedade de uma forma geral, a gente vai conseguindo construir um novo cenário de possibilidades para as mulheres na pesquisa e na carreira científica, né? Então, a partir disso, né, queria saber se você percebe alguma evolução nessa questão de gênero nas áreas das ciências, tecnologias, engenharias e da matemática, né, que são as áreas que compõem o STEM, e também que você deixasse uma mensagem aí para as meninas que querem ingressar nessas áreas, para que elas possam se sentir mais empoderadas nesse ingresso. Olha, se eu comparar com a minha época, a situação melhorou um pouquinho, tá?
mas é um pouquinho. Melhorou muito nas áreas de biológicas, tá? Porque as áreas de biológicas têm mais essa pegada de parecer ser uma coisa mais socialmente referenciada. Mas, gente, área de exatas, a gente pode construir muitas coisas que ajudam a vida das pessoas. Todos os dispositivos para fazer, hoje em dia, telesaúde, toda a comunicação de internet que a gente tem, junta as pessoas, melhora a vida das pessoas, torna um ambiente mais igual. Então, a minha mensagem para vocês é que fazer ciências nas áreas de exatas e tecnologia é apaixonante. Sim, a gente consegue mudar e ajudar a vida das pessoas, criar soluções para problemas reais. Se nós tivermos mais diversidade em todas as áreas do conhecimento, nós seremos capazes de resolver os problemas que o mundo nos apresenta de maneira mais eficiente, porque diversidade é sinônimo de eficiência. Nesse caminho, qualquer caminho que vocês resolvam trilhar, lembrem-se sempre de não irem sozinhas. Tem um ditado que eu gosto muito, que diz que sozinha a gente vai mais rápido, mas juntos e juntas a gente vai mais longe. Obrigada. Isso é muito inspirador ao ouvir, né? A gente começa a refletir e a pensar que a gente não faz a ciência, né? Não constrói também a ciência de forma isolada, mas que é preciso que a gente tenha essa colaboração, né? Uma rede, uma conexão para que essa ciência se faça de forma robusta, né? De forma que ela se mantenha e que essa estrutura, né? Apesar das conquistas que a gente vai tendo, seja nas questões de gênero, seja nos avanços tecnológicos, a gente precisa cuidar e a gente também precisa preservar, né? Todas essas nossas conquistas. E o STEM, ele vem muito com esse olhar, né, de como é que a gente incentiva essas crianças, esses jovens a ingressarem na carreira científica, buscando essa transformação para a sua própria realidade, né, buscando transformar esse seu contexto a partir dessas conexões em que a gente está inserido, né? Porque a gente vive num mundo absolutamente conectado. Então, professora, o que é a água? Retomando lá a sua pesquisa, como é que a água, lá da sua trajetória, da sua história, ela nos ensina sobre essa capacidade de conexão, de colaboração? Deixa eu contar para vocês um experimento eu sou física teórica, então a gente faz tudo no computador tipo videogame. Alguns anos atrás, a gente pegou um nanotubo de carbono. O nanotubo é um tubo bem fininho, ele é assim, só para dar uma ideia de quão fininho pega um fio de cabelo, fatia 60 mil vezes o que sobra enano. As pessoas são capazes de colocar água, e na simulação é bem fácil fazer isso, dentro desse fiozinho. A gente descobriu que a água flui, anda dentro desse fiozinho 1000 vezes mais rápido do que devia. Tá? Quando a gente descobriu isso, nossa, dá para fazer filtro, com isso aí vai ser um filtro maravilhoso, etc. Ficamos super contentes. Mas aí tu vê como é que a ciência funciona. Aí nos demos conta que para segurar esses nanotubos, a gente ia precisar encaixar numa membrana, numa borracha. E jogar isso com pressão alta, porque isso que a dessalinização faz. E os tubos não iam aguentar, eles iam se escapar tudo. E o nanotubo de carbono é tóxico, tá? E então não dava para fazer. Imagina a tristeza, né? Eu não insisti, né? Vou fazer assim mesmo, porque não, se é tóxico, põe fora esse projeto, porque esse projeto não nos serve, e adaptamos para outro projeto, que é uma membrana, tá? Em vez de ser um tubo, pega uma folhinha de grafeno e faz um furinho do mesmo nano, lembra?
60 mil vezes, faz o furinho e esse furinho fica numa membrana que cola bem e nada vai se soltar e a gente tem exatamente o mesmo resultado. Então a água, o que a gente aprendeu disso? A água não gostava de estar tocando as paredes do tubo. Sabe assim, quando tu está entrando perto de uma parede que está pintada e tu fica assim meio longe da parede para não se sujar com a tinta? Pois é, a água não gostava daquele. Ela é meio xarope às vezes, né? Ela gosta de uns materiais e não gosta de outros. Para andar nesse tubo, que ela não gostava da parede, a água fazia aquelas ligações que eu falei e ficava assim enfileirada. E andava conectada, como se fosse um tubo dentro de outro tubo, e por isso que ela andava tão rápido. Quando eu faço esse furinho na folha que eu mencionei, a água, antes de entrar no furo, olha como que loucura a conectividade dela. Tá lá o furo na frente, ela sabe que vai entrar no furo. Antes de entrar no furo, ela já faz fila, que nem a gente fazia antigamente no meu tempo. Hoje em dia eu acho que não tem mais isso nos colégios, mas fazia fila para entrar na sala de aula. Bem antes da sala, a gente já fazia fila. A água faz isso. Então, a água nos ensina que para resolver situações como ela entrar nesse tubo, ela entrar nesse poro, ela entrar numa situação que ela tem que entrar, ela se organiza. E como sociedade, para mim, isso é um ensinamento maravilhoso. Como eu consigo otimizar, porque ela flui rápido. Então, cria-se daí uma membrana de salinização, que por sinal descobri recentemente que já está sendo produzida com óxido de grafeno, que é essa folhinha que eu falei com os furinhos, em Minas Gerais. Ou seja, tem uma ideia que virou uma solução, mas que passa por esse ensinamento maravilhoso dessa conectividade que a água faz e que ela gosta de estar nesses furinhos, enquanto o sal não gosta de entrar nesses furinhos. De como esse pensamento, que era um pensamento teórico, se transforma agora numa coisa que vai estar lá limpando, separando o sal de água da casa das pessoas. Então, assim, a água é um líquido maravilhoso, as ideias da gente podem vir de locais bem distintos e de alegorias que só nascem porque elas nascem culturalmente baseadas na experiência da vida de cada um de nós. Professora Márcia, que honra escutar, né, tantos exemplos e poder aprender tanto sobre a sua trajetória, a sua vida, a sua obra, o seu trabalho atual e todas essas reflexões sobre a concepção de ciência, as mulheres na ciência, né? Isso faz toda a diferença aí na formação das nossas jovens e futuras cientistas. Eu vou trazer aqui 2 comentários de mulheres que estão aqui no nosso chat, né? A primeira é a Ariane Moraes dos Santos, e ela diz assim: na disciplina de História da Física, na minha licenciatura, não falaram de mulheres da física, só os físicos. E quantos exemplos a gente tem, né? A Suiane Maria, ela diz assim: nas minhas aulas, sempre menciono o papel da mulher nas ciências e falo sobre a relevância da Marie Curie na ciência e na atualidade. Olha lá, né? 2 edições aí de prêmio Nobel na sala de aula. E aí a gente vê que na licenciatura da física ainda não apareceu, mas que bom que vem aparecendo na nossa escola básica. E a professora Bárbara, chegou agora aqui também um comentário dela, que foi aquela professora do vídeo e está nos assistindo. Ela diz assim: adorei ouvir a professora Márcia falando sobre incentivar as meninas nas áreas das exatas e como foi a sua trajetória. Inspiração para todas as meninas e mulheres. Parabéns, professora. Então, não sei se a professora quer fazer aí um comentário sobre essas falas. Eu quero dizer assim, vai requerer um pouquinho de esforço para os professores e professoras, porque não estão no livro didático as mulheres, mas tragam as histórias. Tá? E são histórias que podem combinar com histórias de vida. Só para dar alguns exemplos para vocês de mulheres na área de física, tem um livro escrito pela Sociedade Brasileira de Física, que eu trabalhei na coedição, que são Mulheres da Física, que narra a história de mulheres fora do Brasil, mas também mulheres no Brasil.
que fizeram física. Eu acho que são exemplos magníficos para a gente usar em sala de aula. Procurem lá nas universidades federais, tenho certeza que o livro está na sua biblioteca. Se não, procurem lá em Mulheres da Física, que eu tenho certeza que podem encontrar na internet. É um livro muito interessante. Ou, se não acharem de jeito nenhum, me escrevam que eu consigo uma cópia em PDF para vocês. Todas as escolas deveriam ter, né, uma cópia, um exemplar desse livro. E assim, foi um grande prazer fazer o livro, porque todo mundo que escreveu com afetividade sobre essas mulheres. As brasileiras, as histórias foram escritas por pessoas que ou as conheciam ou que foram seus estudantes. Então, assim, tinha uma carga emocional, ou pessoas que a gente admirava muito. Eu escrevi sobre a Mary Lucy Cartwright, que é uma pesquisadora inglesa, que muito antes de se falar de causas e sistemas dinâmicos, que é essa área da física, ela já estava resolvendo as equações que hoje são conhecidas como causas e sistemas dinâmicos. Mas como era uma mulher, ninguém na época deu muita bola porque ela tinha feito, para depois redescobrirem, né, o que ela tinha feito. Então, assim, tem histórias bem interessantes, meio sofridas, porque mostra um pouco da injustiça, mas ao mesmo tempo mostra o conhecimento que essas mulheres desenvolveram e podem ser usados como exemplo em sala de aula. E aí, para a gente encerrar esse bloco, vou trazer aqui o comentário do professor Galileu. O professor Galileu também participou aqui, né, de edições anteriores do Soul for Tomorrow, e ele diz assim, no início do meu trabalho como professor de biologia, tive dificuldade no engajamento de alunas na iniciação científica, mas hoje elas são a maioria. E sobre o webinar, ele ainda disse, estou me sentindo em uma sala de aula, e que aula maravilhosa, né? E aí, eu disse que eu ia encerrar, né? Mas aqui não para de pipocar perguntas. E aí eu não resisto, porque eu quero valorizar todas as perguntas que os professoras estão mandando. Então, eu vou juntar aqui duas, né? Só por uma questão do nosso tempo. Mas é uma pergunta que eu vou juntar aqui, do professor Edson Duarte e da Flávia Siqueira, né? Então, como é que você vê, professora, as ferramentas do STEM na educação básica e como é que isso pode ajudar uma estudante que não se acha talentosa para áreas de ciências e da matemática? Tá. Deixa eu te contar um pouco um instrumento que eu também uso em sala de aula quando o estudante não tem a oportunidade de fazer experimentação mesmo em sala de aula. Tá? Tem cursos que são noturnos muito tarde, a distância também é um problema. Então, eu uso muito aplicativo. Tá? Aplicativos em que tu simula tá fazendo aquela experimentação. É muito mais concreto, sabe? Quando a pessoa acha que ela não tem talento, é porque ela não exercitou a abstração na idade correta. Então, ela não tem essa capacidade de abstração. Então, essas ferramentas ajudam a tu trabalhar essa abstração a partir de elementos concretos que são uma pequena simulação. Tá? Então, assim, aqueles experimentos em que tu mexe na temperatura e tu vai lá e põe o número de partículas lá e calcula a pressão para estudar, por exemplo, a equação do gás ideal. Tá? E aí tu, em vez de decorar P, V igual a N, R, T, tu descobre a equação. Tu descobre a equação olhando o que acontece com a pressão, com a temperatura, quando tem um certo número de partículas. Muda o número de partículas, muda o volume. Então, assim, começa a mudar os elementos e ver como a equação se modifica e tu mesma constrói a equação. Tá? Então, assim, indo aos pouquinhos. Às vezes a pessoa vai ficar, mas isso parece difícil. Vai assim, começa com um exemplo fácil, vai passo a passo, vai encantando as pessoas. Porque nossos jovens gostam muito de fazer esses aplicativos e videogames. Vamos usar isso ao nosso favor, a favor da construção desse conhecimento. E não dizer, vocês vão demonstrar isso. Deixem eles descobrir, sabe? Eles se exercitarem, eles ficarem brincando. Às vezes, mas não é esse jeito certo de fazer experimento. Não tem jeito certo. Deixa lá fazendo, se divertindo com a coisa. Aí a pessoa vai conseguir fazer uma aprendizagem melhor. Essa sua fala tem tudo a ver
com que o Soul for Tomorrow acredita, com os jovens aí protagonizando a ciência, né? E para falar um pouquinho aí do programa, eu vou chamar aqui a Letícia Araújo. A Letícia é coordenadora do programa Soul for Tomorrow e ela vai contar um pouquinho como é que é esse programa aqui no Brasil, a nossa 10ª edição. Seja super bem-vinda, Letícia. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Boa tarde para todas e todos. Boa tarde, Mari. Boa tarde, professora. É um enorme prazer estar aqui com vocês duas e participar desse bate-papo tão gostoso, tão produtivo e que diz muito sobre o programa, sobre Soul for Tomorrow, que é uma iniciativa global da Samsung e que tem a coordenação técnica do SEMPEC. Eu sou a coordenadora do programa pelo SEMPEC. O programa, para quem não conhece, eu vou contar bem rapidinho, também para não me estender muito, mas é um programa que tem uma base científica, né? Ele busca incentivar professores e professoras, estudantes de todo o Brasil a ter esse olhar científico para a realidade, né? Principalmente para a sua comunidade, e olhar para a comunidade e ter ideias que podem ser transformadas em soluções. Né? Esse é o grande mote do nosso programa, né? Basta uma ideia para você se inscrever. Acho que tem muita gente que está nos assistindo que conhece, mas para quem não conhece, a gente queria passar um vídeo que resume muito do que é o programa, né? E que eu espero que, além dessa fala da professora, esse bate-papo com a Mari, ele possa incentivar vocês também a participarem. A gente está com inscrições abertas até o dia 12 de julho. Vamos assistir o vídeo? Já pensou em contribuir para um futuro mais sustentável? Melhorando a qualidade de vida de todas e todos? Chegou a 10ª edição do programa Soul for Tomorrow Brasil. Vamos juntos comemorar os 10 anos do programa, que desde seu lançamento já recebeu mais de 12 mil inscrições, mobilizando professores, estudantes e escolas de todo o Brasil. Se você é professor ou professora que leciona na rede pública, nas áreas das ciências da natureza ou da matemática e suas tecnologias, convide seus alunos e alunas para participarem do programa, desenvolvendo projetos inovadores em equipe e ainda contando com a sua orientação. As equipes deverão ser compostas por estudantes do mesmo ano do ensino médio, mas que podem estar em diferentes turmas, em grupos de 3 a 5 estudantes, além da professora ou professor orientador. E ainda poderão contar com uma professora ou professor parceiro que lecione em outras áreas de ensino e que deve ser indicado pelo orientador no ato da inscrição. Todas as equipes inscritas receberão mentoria desde o início de sua participação. E além de esclarecer dúvidas sobre a finalização da inscrição no concurso, também é uma grande oportunidade para as equipes aprimorarem ainda mais seus projetos, que encontram nas ciências e na tecnologia formas sustentáveis para o exercício da cidadania. Com o objetivo de promover a equidade e a qualidade na educação brasileira, serão selecionados 20 projetos semifinalistas, sendo que 10 deles serão compostos obrigatoriamente por 2 projetos de cada região brasileira, garantindo a inclusão das 5 regiões do Brasil. E participando do programa, você ainda concorre a diversos prêmios Samsung. As inscrições começam no dia 25 de abril. Acesse o site, confira o regulamento e inscreva-se. Participe da 10ª edição do programa Soul for Tomorrow Brasil, transformando ideias para um mundo melhor e mais sustentável. Então fica aqui o convite, né, Letícia, para que as inscrições aí da nossa 10ª edição do prêmio e do programa Soul for Tomorrow. Eu agradeço demais a audiência de todo mundo que está aqui. Agradeço à professora Márcia pela conversa que é tão inspiradora, a Letícia que veio apresentar aqui o programa para a gente e que a gente sabe da importância que ele tem dentro do ensino de ciências no Brasil. E eu deixo aqui a palavra, então, primeiro para a professora Márcia,
para se despedir do nosso público e depois para a Letícia. Gente, minha palavra final é que busquem aquilo que vocês gostam de fazer como carreira na vida de vocês, experimentem coisas, divirtam-se fazendo conhecimento, né? Porque, afinal de contas, a gente gasta a maior parte do nosso tempo trabalhando e estudando, então a gente tem que se divertir. Busquem fontes para se divertir. Há muita gente inspiradora, muita gente divertida, há muito projeto importante para transformar o mundo. Essa geração que vem agora vai ser transformadora e vai ser uma geração que vai fazer isso com equidade. Vai ser a revolução da equidade que está aí na mão de vocês. Queria agradecer a presença de todos e todas, especialmente a professora Márcia, a Mari, pela linda mediação, e incentivar que professores e professoras se inspirem com a sua fala e motivem seus estudantes a estar conosco, a olhar para a sua realidade, a pensar em projetos que podem ser desenvolvidos e não perder esse olhar tão importante de curiosidade que a gente tem desde que a gente nasce. Então, fica o convite que o programa seja mais um jeito desses jovens poderem aí sonhar com realidades diferentes. Obrigada, Márcia. Obrigada, Letícia. Agradecer também a toda a equipe da Samsung que está por trás disso tudo, a Ana Karina, que fez aí a nossa abertura do evento. Obrigada a todos pela audiência e vamos sair daqui inspirados aí com mais reflexões sobre a diversidade e o empoderamento na ciência. Obrigada, pessoal!